Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Retornamos a um tema que sabemos que é favorito de vocês, narcisismo. E hoje a gente vai falar sobre uma questão específica do narcisismo. Então, pode ser que esses episódios mais recentes do podcast sejam episódios que exijam que vocês ouçam episódios anteriores do podcast. Então, por favor, ouçam, por exemplo, os outros episódios sobre narcisismo. Porque desta vez nós falaremos uma coisa específica, que é uma pergunta que eu acho que todo psiquiatra já ouviu, né? Assim, narcisistas têm empatia? Ou narcisistas não são capazes de ter empatia? Então, hoje o tema é narcisismo e empatia. A propósito, se você também não ouviu, dado que nós estamos no YouTube, viu, né? O episódio sobre empatia, que é recente, de um mês atrás. Você também pode ver esse episódio, porque ele fala sobre essa importante faceta interpessoal do funcionamento de personalidade de cada um de nós. Então, hoje aqui, eu, Pedro, o Marcos e o Marcelo, falaremos sobre a empatia dos pacientes com narcisismo patológico. Oi, pessoal, mais uma vez aí, é um prazer estar aqui. Ainda mais falando desse tema narcisismo, que além de ser o preferido de vocês, também é um dos nossos. e uma pergunta que muitas vezes a gente pode receber de familiares, né? Às vezes alguém traz pra gente a descrição de um familiar, de um pai, uma mãe, um irmão, ou eventualmente até aí um parceiro, uma parceira, e surge essa dúvida, né? Quer dizer, poxa, parece que tem um narcisismo, será que ele tem? Será que ela tem empatia? Será que ele se importa de fato comigo? Será que ele entende, não entende? Fica um pouco essa desconfiança. E acho que é importante dizer, porque não é tão simples, eu acho que a resposta também, talvez também não seja uma resposta absoluta, acho que tem estudos ainda que vão surgir para falar mais a respeito, mas acho que é importante a gente dizer e esclarecer vocês sobre esse assunto. Pois é, pessoal. Bom, sempre bom estar aqui com vocês. Começando aqui, talvez, com parênteses, né? Que um dos nossos ouvintes, se eu não me engano, no outro episódio, falou: poxa, mas eu queria uma definição mais formal, específica de empatia. Então, a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas como a gente tem um viés prático, pra gente não sair falando excessos de teoria, eu acho que a gente podia só dar uma recapitulação com perguntas, né? Ou seja, vamos tentar entender o que é empatia com perguntas e a gente usar umas das 4 principais perguntas que são feitas nessa área. Por exemplo, né? Quão fácil é para você entender as atitudes e decisões das outras pessoas? Para você, quão importante é isso, você entender as preocupações e vivências do outro? Você facilmente, em geral, consegue entender de onde as outras pessoas estão vindo, ou seja, quais são suas motivações, né? E uma mais difícil, inclusive, para você é fácil, em geral, entender o que se passa na cabeça do seu parceiro, da sua parceira amorosa? Então, assim, a gente consegue tocar um pouco no que seria a empatia, que é um construto bem complexo, na verdade. Por exemplo, por essas perguntas. Porque, como a gente pode perceber, empatia não é apenas você se importar ou não com o outro, né? É muito mais que isso, né? Tem várias coisas que tem que acontecer antes disso. Para você se importar ou não com outra pessoa, para começar, você tem que entender a outra pessoa. Minimamente, inferir por que ela está se comportando daquela maneira, por que ela pensa daquela maneira, quais são os valores daquela pessoa, qual que é o mínimo da história de vida daquela pessoa. Porque tem graus e graus de entendimento, né? Você sentir dó, pena, estar compadecido com alguém que está em sofrimento. Bom, isso é necessário e importante, mas mais fácil do que você entender por que uma outra pessoa tomou uma decisão difícil em determinado momento, que inclusive pode te afetar. Então, empatia leva em consideração tudo isso, né? Essa é uma questão interessante, né? Porque uma coisa é o compartilhamento das emoções, uma coisa é quando o indivíduo é movido pelo sofrimento do outro. Quanto que o indivíduo entende que nas relações interpessoais, a prioridade, o que o motiva nas relações interpessoais é uma colaboração, é uma coexistência com o outro, ou é uma corrida em relação ao outro, ou é uma rivalidade. Tem uma expressão em inglês bem interessante que fala disso, que é
getting ahead or getting along. Então são dois phrasal verbs aqui. Getting ahead seria sair na frente. E getting along é se dar bem. Então as pessoas podem ter níveis diferentes nesses dois eixos, que a gente pode chamar em getting ahead agência e getting along comunhão. Então as pessoas que têm uma propensão a ter uma comunhão maior, elas também vão ter uma propensão a colaborar, é disso que a gente está falando, colaboração, parceria, preocupação com o outro, priorização dos interesses do outro. Agora, ou seja, o indivíduo, ele pode ter uma percepção maior das emoções do outro, de como é que as emoções do outro variam, o que desencadeia as emoções do outro, o próprio impacto de si sobre o outro. Então, veja, essa é uma questão importante. É o indivíduo não só perceber como o outro funciona, mas como é que o outro funciona em relação a si próprio, a próprio indivíduo. E aí o indivíduo, a partir dessas informações, que se captam às vezes mais explicitamente ou não, o indivíduo usar essas informações nas relações interpessoais, para rivalizar, competir, getting ahead, para colaborar, coexistir, ajudar, getting along. Então, vai depender, de captar informações, 2, da maneira como o indivíduo usa essas informações nas relações interpessoais. E até para finalizar um pouco, talvez essas definições, assim, como o Marcelo falou, é um construto muito complexo. Todas essas construções, né, que foram comentadas, elas têm um funcionamento neurocognitivo por trás, assim, né? Então, por exemplo, acho que eu gosto muito de uma divisão entre empatia afetiva e cognitiva, que são duas dimensões interessantes de se entender isso. Tem uma dimensão da empatia que é automática, que é afetiva, que é uma reação assim quase que no corpo emocional de quando você percebe a reação dos outros ou até as reações emocionais dos outros. Como se fosse uma alça de feedback, né? Quer dizer, o outro ele transmite uma informação para você, você automaticamente reage, né? Então quando você vê alguém chorando, né, às vezes desesperadamente, você automaticamente você já reage. E também a empatia cognitiva, que nem sempre, vamos dizer, é controlada, pode ser automática também, mas muitas vezes é controlada, que você tenta imaginar mais ou menos o que está acontecendo dentro da cabeça do outro. E essas empatias, elas têm padrões neurológicos diferentes. Além disso, tem como que você age, né? Quer dizer, você não necessariamente vai só sentir ou pensar o que o outro está tendo como experiência interna, né? Porque você não vê aquilo exatamente, né? A emoção do outro, mas como que você reage. Eventualmente tem uma parte mais de compaixão, de o que você vai fazer com isso, do quanto que você vai sofrer com isso. Acho que também são outras dimensões interessantes, né? E daí, indo agora para o indivíduo narcisista, classicamente, quer dizer que se você for também nos critérios diagnósticos, né, do DSM, você vai ver lá que vai estar descrito aí prejuízos em empatia. E eu acho que é bastante complexo assim, a questão, porque assim, acho que o narcisismo, mais uma vez lembrando, acho que a gente falou isso em outros podcasts, mas ele tem uma variabilidade de gravidade muito ampla. Existem pacientes assim, que têm um problema narcísico de regulação de autoestima, uma autoestima mais vulnerável, talvez algum nível de grandiosidade, mas nem tanto, até eventualmente indivíduos altamente narcísicos, né, com uma estrutura narcísica, com uma grandiosidade maior, com um problema de empatia aí mais profundo, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é que boa parte dos indivíduos que têm um narcisismo patológico e não têm, vamos dizer, problemas de personalidade mais graves, como, por exemplo, um transtorno de personalidade antissocial ou uma psicopatia, eles podem ter um prejuízo de empatia, mas raramente vai ser uma ausência completa de empatia. E muitas vezes essa empatia vai ser muito flutuante. Eu vejo, pelo menos, assim, que essas flutuações elas podem acontecer justamente dependendo do contexto. Então, por exemplo, né, é interessante que tem indivíduos narcísicos que conseguem empatizar muito bem com os outros dependendo do contexto. Se eles estão no controle da situação, se a empatia deles vai ser recompensada ali no meio, se ele vai dar o conselho para alguém, né? Se ele está nessa posição assim que sustente eventualmente um narcisismo patológico, às vezes você observa até um funcionamento empático. Claro que dá para discutir se isso é verdadeiro ou não, mas muitas vezes eles podem até, inclusive, estar realmente mais empáticos nesses momentos, né? Agora sim, eventualmente isso pode flutuar em momentos que eles passaram por um momento de vida difícil, uma falha, né, uma perda, uma desregulação emocional, que daí realmente esse comprometimento pode ser até maior, né? Então, tem alguns indivíduos, a gente pode perceber uma certa flutuação, né? E eu vejo que isso é bastante relevante porque
Enfim, no consultório a gente vê, né? Uma hora a pessoa tá um pouco melhor, até parece que esse funcionamento de compreender o outro tá melhor, e eventualmente tá completamente ausente, né? Eu acho que isso seria uma das dificuldades, né? Que talvez pode ficar confuso para a pessoa, eventualmente, em relação à empatia de um narcisista. É interessante essa questão, né, das coisas flutuarem, né, então as coisas não são sempre no mesmo nível, né, então o narcisista sob ameaça de autoestima, né, a gente lembrar do narcisismo ser uma desregulação de autoestima, uma forma de desregulação de autoestima, né, e que sob ameaça de uma autoestima ameaçada, o indivíduo muitas vezes vai buscar a recuperação dessa autoestima através de diversos recursos. Alguns desses recursos, muitas vezes, são alguns comportamentos agressivos, algumas maneiras de se relacionar no contexto interpessoal, que são reconhecidas pelos outros como agressões verbais, como alguma forma de antagonismo. E nesse momento, o indivíduo ele tende a ser bem menos empático. Tanto na apresentação de perceber o impacto que ele faz em relação ao outro, quanto de perceber os motivos do outro, de perceber o funcionamento das pessoas que são diferentes dele. E essa é uma outra questão, porque é muito comum entre os pacientes com narcisismo que tenham, digamos assim, um padrão, uma definição do que é uma pessoa válida, do que é uma pessoa que tem o seu adequado valor, e que aquelas pessoas que fogem dessa definição são pessoas com quem o indivíduo tem uma tendência a não conseguir empatizar. Isso, a gente falou do nosso episódio sobre empatia, que é especificamente uma percepção e uma certa tolerância a perspectivas que são diferentes. Então, isso é muito importante, porque isso não significa concordar, isso não significaria considerar que é bom para si, mas o que eu estou falando essencialmente é de validar o ser humano de diferentes formas. O ser humano ele tem uma apresentação muito heterogênea, e as pessoas têm características muito diferentes. Muitos pacientes narcisistas, eles elegem, de alguma maneira, um critério pessoal de valor que pode ser riqueza, que pode ser inteligência, que pode ser cultura, que pode ser alinhamento político, que pode ser, enfim, a lista é infinita, de uma régua a respeito de como o indivíduo mede o outro e mede a si. Aquele que está longe desse parâmetro, ele é um indivíduo que é considerado como um indivíduo que tem menos valor, e o indivíduo, às vezes, que tem o narcisismo, ele às vezes cultiva emoções bastante pejorativas a respeito dessas pessoas, como, por exemplo, o desprezo. Estou descrevendo dessa forma, acho que já fica evidente perceber que essas pessoas não vão ser alvo de muita empatia por parte do indivíduo que tem narcisismo patológico. E alguém pode também ouvir essa descrição e pensar muito mal do indivíduo com narcisismo patológico. Naturalmente que essa não é a descrição de alguém que a gente olha, puxa vida, essa é uma pessoa virtuosa, bondosa. De fato, não é. Por outro lado, também aí os narcisistas, os indivíduos que nutrem desprezo por outras pessoas, há de convir também que isso é um autoenvenenamento, porque isso é nefasto para a própria saúde, né? Você nutrir tais pensamentos em relação ao outro, né? Há de se ter essa perspectiva também. A gente muito falou que o narcisismo é uma apresentação, uma organização de personalidade que tem uma inclinação muito grande à psicopatologia, à depressão, transtornos mentais outros, e isso é muito relevante. E eu acho que um ponto que você falou, Pedro, que é fundamental, então assim, como a gente pode perceber, nesses indivíduos acaba tendo uma diminuição intensa, significativa, do escopo, assim, da empatia e da profundidade dela, porque todos nós, isso tem vários estudos mostrando que é mais fácil você ter de pronto uma empatia por pessoas parecidas com você, né? É uma coisa que a gente tem que tomar, inclusive, muito cuidado, porque para a maioria das pessoas é mais fácil você ter uma empatia com outras pessoas. Acontece algo com um médico, você por ser médico, você, puxa, a vida poderia ser comigo. Acontece alguma coisa com um indivíduo da mesma nacionalidade, você, poxa, podia ser eu nessa situação. Então isso já acontece em geral com as pessoas, tanto que a gente tem que se policiar para não cair nesse tipo de coisa, de ter empatia só com as pessoas que são mais próximas, parecidas com a gente. Agora, no indivíduo com um narcisismo patológico, isso acontece de maneira bem mais pronunciada, né? O indivíduo pode até ter
mais empatia por quem for muito próximo e muito parecido, né? Poxa, a pessoa, mais fácil de empatizar com outras pessoas que admira, ou que também acha que tem poder, ou que também acha que está à sua altura, por assim dizer, e as outras pessoas, a pessoa achar que é tudo culpa delas, por elas serem fracassadas, ou esse tipo de coisa. E um ponto importante também é a gente pensar, poxa, o indivíduo com narcisismo patológico, ele não está bem, né? A gente tem que pensar, ele não está bem, ele está com um problema grave, importante, da sua regulação de autoestima, como o Pedro falou. Ou seja, para a gente empatizar, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar relaxado. A gente, em geral, para a gente exercer uma maior compreensão em relação aos outros, a gente tem que estar numa postura de a gente estar minimamente bem com a gente. E o narcisista patológico, ele não está bem, né? Se a gente for pensar numa analogia, ele tem uma ferida grande de autoestima. Imagina que você tem uma ferida, né, na sua perna, uma coisa física, uma ferida que está lá doendo. Muitos pacientes com narcisismo vão querer esconder aquilo. Então, assim, vão querer ficar bem na fita com as outras pessoas, querer se sair bem naquela situação, querer parecer a pessoa mais legal do mundo, querer agradar todo mundo, querer ser o herói em diversas situações, para, de certa forma, esconder esse defeito, né? Essa coisa que não quer que ninguém veja. Ou, de certa forma, você menosprezar as outras pessoas, que é uma forma também de você ficar bem na fita. Você querer se distanciar de todo mundo que você considera inferior, né? Nossa, essa pessoa é ridícula, né? Ela faz isso porque ela não tem inteligência, ela faz isso porque é um loser, esse tipo de coisa. De novo, você se distancia dessas pessoas. O indivíduo tem muito medo de ficar por baixo, de ficar mal, né? Então, assim, aí às vezes tem umas pessoas com narcisismo um pouco mais, entre várias aspas, compensado, consegue disfarçar um pouco melhor e daí, de certa forma, se mostra ultra empático com as outras pessoas, mas só também para ficar bem na fita. Inclusive, a gente tem que lembrar, né, que você ser empático muitas vezes é, inclusive, falar coisas duras para as outras pessoas, né? Poxa, eu gostaria que meus amigos falassem coisas duras para mim quando necessário, né? Não só se fosse passar açúcar na situação, né? Então, assim, o narcisista, ele convive com essa ferida e ele tenta, de milhões de maneiras, se livrar dela, se livrar das pessoas que sejam, na visão dele, defeituosas, né? Então, assim, complica muito a autoestima, né? Enquanto não há uma melhora da crítica, da reflexão e de um tratamento, né? Exatamente. Existe uma complexidade, né, acho, nessa empatia do narcisista, que uma granularidade, né, que não é liga-desliga, né? Presença ou ausência. Acho que tem muitos contextos diferentes, situações diferentes que vão aumentar ou diminuir, assim, esse envolvimento empático, né? Então, ouvindo o Marcelo falar, né? Quer dizer, o narcisista, ele é muito autocentrado. Então, alguém que tem essa atenção demasiadamente voltada a si vai ter realmente uma dificuldade de entender o outro simplesmente porque não responde, né, aos sinais dos outros. Está o tempo inteiro meio que correndo atrás de engrandecer a autoestima ou até simplesmente inflar um pouco a autoestima que está um pouco depletada, né? Como se fosse realmente um escravo da autoestima, e não sobra espaço para o outro, né? Outras questões, né? A inveja do narcisista, né? Quer dizer, pô, alguém tem algo positivo, aquilo é difícil para ele, né? Quer dizer, como que ele vai empatizar com aquilo? Aquilo causa uma dor imensa nele. Ele não vai empatizar. Ou esse desprezo para os outros, né, que o Marcelo estava falando, quer dizer, ele vê alguém falhando, né? Ele foge desses sentimentos de falha. Então, ele sentir a falha do outro é uma coisa horrível para ele, né? Ele não vai conseguir empatizar com isso mesmo, ele vai fugir disso. Então, assim, parece que tem certas circunstâncias, né, e que tem a ver com o processamento emocional também do narcisista, que impedem ele, assim, de empatizar. Mas eu acredito que com certas experiências de vida, certos tipos de tratamento, principalmente quando a gente pega mais o espectro patológico, talvez leve a moderado, vamos dizer, de gravidade, porque eu acho que quando a gente pega casos graves, eu acho que daí é uma outra história. Eu acho que esses pacientes, eles podem melhorar, né? Inclusive tem algo do desenvolvimento também, de maturação da personalidade, né? Que eu acho que faz com que muitos narcisistas consigam, assim, desenvolver esse olhar para o outro, e inclusive isso acaba ajudando eles, assim, no tratamento da própria personalidade, né? Por várias razões, né? Quer dizer, quando uma pessoa agora
fazendo uma digressão bem breve, assim, quando, claro, você começa a, de alguma forma, a ser mais efetivo do ponto de vista interpessoal, né, você consegue obter muito mais recompensas, né, do meio. E isso, de alguma forma, aumenta a sua autoestima, melhora a sua autoestima e fica esse ciclo reforçador de alguém que colabora mais, coopera mais, consegue entender mais os outros e a autoestima melhora, né? Então, esse campo de autoestima interpessoal, eles andam de mão dadas, né? Então, quer dizer, tem saídas, assim, é diferente, por exemplo, quando a gente fala do antissocial, do psicopata, que daí realmente são problemas mais sérios. Tem uma questão, acho que relevante também, porque tem algumas percepções que às vezes de pacientes com narcisismo que tem uma como é que eu posso dizer, uma empatia aguçada, né? E isso é uma coisa que é curiosa às vezes, né? O Marcos falou dessa questão do indivíduo que às vezes tem uma propensão a prestar atenção naquilo que é relevante para si. Então, veja, isso é absolutamente compatível, portanto, com uma empatia aguçada de um indivíduo autocentrado, porque o indivíduo percebe o outro em função dele. Então, empatia também vai, naturalmente, a percepção do outro pelo outro. Não a percepção do outro em função das minhas necessidades. Então, a percepção, portanto, do outro em função das minhas necessidades, ela é uma percepção extremamente limitada, extremamente fragmentada, extremamente limitada em escopo. E o indivíduo pode, ao longo do tempo, claro que na medida em que ele faz isso constantemente, porque ele tem esse funcionamento como um funcionamento predominante, regular, uma predisposição a ter a fazer isso ao longo do tempo, né? E fica muito bom nisso, faz isso muito. E aí é uma percepção, às vezes, muito fina, muito sagaz, mas em função de si mesmo. E, portanto, perde muita informação, perde aquilo que muitas vezes é importante para o outro, mas não perde aquilo que é importante para si. Portanto, não é uma empatia saudável. Pessoal, esse foi o nosso episódio aqui sobre narcisismo e empatia, um episódio importante, que a gente detalha um pouco mais o funcionamento e personalidade narcisista. Lembre-se que a gente tem episódios sobre funcionamento e personalidade, a gente tem episódios sobre narcisismo, a gente tem episódios sobre empatia. Ouçam todos, vejam todos, deixem comentários, sugestões, dicas de tema, etc. Aliás, este tema foi uma sugestão de um ouvinte. Alguém falou, mas a empatia do narcisista, a gente falou, vamos gravar um episódio sobre isso. Então, lembre-se, a gente ouve vocês. Deixem sugestões e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Grande abraço.